É oficial, o Lula já está na frente de Bolsonaro, até mesmo no estado do Rio de Janeiro. Lembrando que o estado do Rio de Janeiro é um estado muito importante para Bolsonaro. Afinal, ele fez toda a sua trajetória política pelo estado do Rio de Janeiro e em 2018 ele conseguiu um feito inacreditável, que foi virar um estado que tipicamente vota no candidato de esquerda, geralmente no candidato do PT para eleições majoritárias para a presidência da República. Lula agora está com 39% de voto, de acordo com essa última pesquisa da Quaest, e o Bolsonaro apenas com 34%. Isso daqui é bastante complicado para o Bolsonaro e eu acho que representa um pouco da distinção que o Rio de Janeiro tem em relação ao resto do país, beleza? Vamos dar uma comentada aqui em algumas coisas que eu acho bastante exemplificativas. Outra coisa que foi perguntado nessa pesquisa da Quaest é se o Bolsonaro mereceria um segundo mandato. E, olhar minha colinha aqui, 59% das pessoas falaram que o Bolsonaro não mereceria ser reeleito e apenas 39% falaram que sim. Isso aqui por si só nem é tão relevante assim, mas quando você começa a cruzar todas essas informações, você vê o tamanho do problema do Bolsonaro no Brasil e especificamente aqui no estado do Rio de Janeiro. Aliás, eu acho que o estado do Rio de Janeiro é o estado mais importante para 2022, para a eleição presidencial. Então, se você quer entender um pouquinho mais do estado do Rio de Janeiro, eu gravei um vídeo aí para o canal Bússola Política, vou colocar o link aí na descrição, que eu vou falar um pouquinho mais do histórico, desde a redemocratização da cultura eleitoral do Rio de Janeiro, beleza? E outro jabazinho, se você ainda não viu a live que eu fiz com o Zé Armando, veja, vou colocar o link aqui na descrição, onde a gente falou bastante do padrão de votação das diferentes regiões, diferentes bairros aqui do Brasil, beleza? Outra coisa muito relevante é, de acordo com a votação que a pessoa teve no segundo turno de 2018, como que ela pretende votar agora em 2022. E, para surpresa de ninguém, as pessoas que votaram no Haddad em 2018, no segundo turno, vão votar majoritariamente no candidato do PT, que é o candidato Lula, com 82%. Ou seja, 82% das pessoas que votaram no Haddad pretendem votar no Lula. E quantas dessas pessoas que votaram no Haddad pretendem votar no Bolsonaro? Um número assustador de 2%. Apenas 2% das pessoas do Rio de Janeiro que votaram no Haddad no segundo turno pretendem votar no Bolsonaro agora em 2022. Agora, se a gente faz o simétrico, vamos ver aqui quem votou no Bolsonaro em 2018 e ver como que pretende votar agora, a gente vai ver que já existe 16% das pessoas que votaram no Bolsonaro em 2018 no segundo turno e que pretendem votar já no primeiro turno no Lula. E apenas 64% pretendem votar no Bolsonaro. Sendo que o voto no Bolsonaro é mais ou menos assim, você vota no Bolsonaro já logo no primeiro turno. Não vai ter muito voto de outros candidatos que vão migrar para o Bolsonaro. A migração dos outros candidatos da terceira via, hoje, vão principalmente para a candidatura do Lula. Ou seja, o Bolsonaro já perdeu no Rio de Janeiro pelo menos 1/3 do seu eleitorado. Mas tem uma outra variável aqui que é muito relevante e que vai explicar o fracasso do bolsonarismo no Brasil e no estado do Rio de Janeiro, que é aquelas pessoas que votaram branco e nulo na eleição de 2018 ou não foram votar. Aqui existe uma lavada, ou seja, pessoas que não votaram em nenhum dos dois no segundo turno vão de peso em cima do Lula. Muito isso é por causa da ojeriza que o Bolsonaro, a figura do Bolsonaro, consegue trazer nas pessoas. Eu, por exemplo, acho os dois uma porcaria, mas o ódio que eu tenho do Bolsonaro é muito mais visceral do ódio que eu tenho pelo Lula, sem fazer distinção se a pessoa é melhor ou pior político, beleza? Agora, isso tudo é muito ruim por Bolsonaro, porque desde 89, o estado do Rio de Janeiro tipicamente vota no candidato de esquerda. Quebrou esse padrão durante
pouquíssimas oportunidades. Uma delas foi a primeira eleição do Fernando Henrique Cardoso no final do governo Itamar. E a outra foi aqui no estado do Rio de Janeiro, onde conseguiu, se não me engano, 68% dos votos no estado. Isso daqui é inacreditável. Então Bolsonaro, ele ganhou em 2018 por dois fatores principais. O primeiro é que ele não tomou uma lavada tão grande lá no Nordeste. Tomou uma lavada, mas não foi a maior lavada do mundo no Nordeste. São três fatores. Conseguiu tirar muita vantagem de voto nos estados do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, e conseguiu virar dois estados bastante relevantes, que é o estado de Minas Gerais e o estado do Rio de Janeiro. E não só virou esses estados que votaram na Dilma contra o Aécio Neves em 2014, como no caso do Rio de Janeiro, votou de uma forma muito forte. E é muito exemplificativo o porquê isso aconteceu, porque a votação do Bolsonaro em 2018, ela não é... A pessoa do Rio de Janeiro que votou no Bolsonaro não é o mesmo perfil da pessoa que votou no Bolsonaro em outras eleições, beleza? Eu vou explicar isso aqui um pouquinho melhor no Bússola Política, onde a gente faz umas análises um pouco mais aprofundadas, beleza? Agora, estava lendo esse livro aqui do Roberto da Mata, que é um antropólogo bem famoso aqui do Brasil, e tem uma parte aqui que eu acho que ele exemplifica bastante da mentalidade brasileira de uma forma geral, não tanto paulista, mas muito da mentalidade do Rio de Janeiro. Ele coloca aqui um caso hipotético falando o seguinte: sei que sou José da Silva, brasileiro, casado, funcionário público, torcedor do Flamengo, carnavalesco da Mangueira, apreciador incondicional das mulatas, católico e umbandista, jogador esperançoso e inveterado da loteria, porque acredito em destino. Então aqui coloca um pouco toda a mitologia sincrética que o brasileiro tem, e eu acho que no estado do Rio de Janeiro é mais forte ainda. Então eu acho que no Rio de Janeiro vai acontecer uma coisa bem exemplificada naquela camiseta: churrasco, cerveja, Lula presidente. É isso aí, um abraço, tchau, tchau.